Olá, eu sou a Gil Meirelles, assessora e decoradora de eventos e criadora do Festeiras de Sucesso, um programa de capacitação para assessores e cerimonialistas de eventos. Para quem já me acompanha aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, já viu um pouquinho sobre o meu trabalho. Mas hoje eu vim aqui para contar para vocês a minha história, a minha trajetória profissional, como eu cheguei até aqui. Bom, tudo começou quando eu era gerente de comunicação em uma estatal em Belo Horizonte e aí apareceu lá uma demanda para criar uma semana de eventos para a comemoração do aniversário da empresa. Eu sou formada em jornalismo, e trabalhava em comunicação e aí chegou para mim essa demanda e eu tive que cuidar de tudo para que acontecesse essa semana de eventos. Na época eu fiquei super tensa, como que eu ia organizar. Eu estudei eventos, relações públicas, mas eu nunca tinha feito um evento. E não sabia protocolo, não sabia absolutamente nada, assim, na prática do que eu tinha que fazer. E aí fui pesquisar, fui estudar, comecei a criar algumas planilhas, alguns sistemas para me ajudar a conseguir fazer o evento, E eu sempre fui muito organizada, então consegui fazer tudo, contratar os fornecedores certos e deu super certo os eventos todos da semana. E eu lembro muito bem desses eventos, assim, foram eventos muito grandes, uma semana de eventos, eu virei noite acordada no hotel onde os eventos iam realizar, porque a responsabilidade era muito grande. Eu tinha pouquíssimo tempo sendo gerente da comunicação, então era uma responsabilidade muito grande. Mas deu tudo certo e eu amei, achei o máximo aquilo, Fazer eventos era maravilhoso, assim, o resultado era muito legal do trabalho. E aí eu fui me encantando e nessa época uma amiga ia se casar e aí eu falei, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer para você o evento e eu gostei de trabalhar no evento corporativo. E aí ela me confiou isso, e falou, tá, eu já me conhecia, sabia que eu era muito responsável e aí me entregou o casamento para poder organizar. E eu não sabia absolutamente nada, Assim, nunca tinha feito um casamento, nem era casada para ter vivido aquela experiência. E aí fui para a internet pesquisar, eu lembro que eu fui para a igreja, o casamento dela tinha cerimônia, Então eu fui para a igreja olhar como que acontecia, para observar as cerimonialistas, o que elas estavam fazendo. E fui estudando para conseguir fazer o evento dela e deu super certo, ela amou, eu amei mais ainda. E da festa dela me rendeu aí mais outras 2 clientes. E aí eu comecei então a fazer os eventos também deram super certo. Na época eu chamei as estagiárias que trabalhavam comigo na empresa que eu era gerente, para elas me ajudarem ali. E foi muito bacana. E aí eu tive certeza de que fazer casamentos era o que eu queria para o resto da minha vida, E aí eu fui estudar, porque precisava ter conhecimento, saber com propriedade fazer, porque eu sempre tive muito medo de fazer alguma coisa errado, de não atender as expectativas das pessoas, eu sempre me cobrei demais, Então eu fui em busca e tinha pouquíssimos cursos, A gente tinha cursos focados em casamentos, não existia, A gente tinha algumas coisas, alguns cursos de protocolos, nada, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, nada aqui em Belo Horizonte, nada em Minas Gerais. E aí eu saí pesquisando, fui estudando e fui me envolvendo aí e crescendo, e conhecendo mais sobre a área. E aí eu montei a minha empresa. E para eu conseguir estruturar também a empresa, eu precisei especializar. Eu fiz aí especialização em gestão de negócios, gestão da comunicação, gestão de eventos. Depois fiz um mestrado em administração de empresas e fui investindo na minha empresa, montando a minha estrutura bem devagar, Porque não era fácil, começar não é fácil, começar ainda sozinha, sem padrinhos, sem conhecer nada, foi um super desafio, mas eu queria e fui
toquei, né? E fui em busca do meu sonho de ser assessora de eventos. E as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram aparecendo, né? Eu nem tenho registro do meu trabalho nesse primeiro casamento da minha amiga, porque eu ali estava nem profissionalizada ainda, né? Eu não tinha nada, não tinha nem uniforme, a gente usava uma roupa preta, eu, as meninas, mas cada uma com a sua roupa preta, né? Então, nem guardei registro. E dos primeiros casamentos eu lembro que eu até fiz fotos de alguma, mas elas se perderam, assim, dessa trajetória, né? Que já são aí mais de 10 anos fazendo eventos. E não tenho, assim, eu tenho tudo na minha cabeça, mas não tenho nenhuma foto disso. Mas eu fui crescendo, fui conhecendo o mercado, fui participando dos encontros com fornecedores e conhecendo. E as oportunidades foram surgindo. E quando eu tive uma estagiária que foi trabalhar numa mineradora aqui em Belo Horizonte, e essa estagiária achou a minha empresa, tinha um site, né, bem simplesinho na época, e ela achou o meu site na internet e me procurou, falou: Jordana, não sabia que você estava trabalhando com eventos, achei que você ainda estava na empresa que eu trabalhava. Eu falei: não, eu estou conciliando aqui. E ela falou: então eu vou fazer uma festa, eu quero que você faça a festa da minha empresa. Era uma festa de 10 anos da mineradora, a mineradora era Ferros, e aí eu falei: não, agora vamos lá, é um evento corporativo, era um evento corporativo, eu já tinha feito, né, o evento lá da empresa que eu trabalhava, mas era um evento em proporção muito maior, porque aí ela me pediu para fazer tanto a parte de cerimonial, mestre de cerimônia, e também a decoração. E eu falei: bom, eu sempre fui apaixonada também por fazer decoração, né? De organizar, de pensar, de fazer projetos. E aí eu falei: bom, vamos, né? Abracei mais essa daí. E aí, gente, a estrutura da festa era gigantesca, eu não tinha noção do tamanho. E aí eu passei do lugar de contratante dos serviços para ser a pessoa que ia fazer o serviço, né? Então eu tive que ir atrás de fornecedores para fazer backdrop, porque eram muitos painéis. Eu tinha que ir em busca de floristas para fazer os arranjos, porque eu não sabia fazer arranjo nenhum, nunca tinha montado arranjo, né? Eu punha lá as flores na água, mas em casa só. E aí foi um evento gigante também, né? Que na hora que eu vi, ele era um evento muito maior do que eu tinha imaginado. E deu super certo também. E aí me encheu os olhos a questão da decoração também, né? As floristas foram perfeitas, né? Os arranjos foram lindos, né? E eu fiquei surpresa e encantada. E falei: bom, nossa, assessoria, decoração é tudo que eu quero. E essas floristas, eu lembro que elas me incentivaram muito, né? Elas falaram: não, vamos crescer, eu vou estar com você em todos os eventos. E aí falaram das feiras, e foi aí que eu entrei também para a minha primeira feira, que eu fiz a minha primeira feira. E, gente, errei muito também, tá? Porque quando a gente vai, eu estava muito empolgada, eu não tinha o dinheiro, eu usava o dinheiro do salário que eu tinha para poder pagar os eventos porque eu não tinha um fluxo de caixa, né? Coisas assim básicas, mas que eu na época não tinha, porque eu tinha muito mais vontade do que condições de fazer. E como na época eu era professora também de graduação no UniBH, uma faculdade de Belo Horizonte, né? Eu pegava o salário que eu tinha e investia todo na minha empresa, para poder dar conta de bancar e ter um capital ali de giro para poder começar. E aí elas me encheram os olhos e eu fui participar da minha primeira feira. Fiz um stand super bacana, bem ousado, bem diferente, que chamou super atenção. E foi lindo, gente, assim, eu fui com toda a vontade, os meus pais estavam comigo, me ajudando, estavam lá no dia, montando comigo o meu stand, assim, nossa, é uma lembrança muito bacana de ver quanta coisa que eu já vivi, né? E foi muito bom.
Ali naquela feira eu fiz grandes parcerias, conheci fornecedores que estão comigo até hoje, que eu levo, que eu indico, que eu trabalho, que eu gosto. E também fechei muitos contratos nessa feira. Isso é que me incentivou mais ainda, né? Porque eu não tinha experiência, não tinha portfólio, então eu fui ali muito mostrando a minha forma de trabalhar, a minha organização, as minhas ferramentas. E isso foi encantando as pessoas que passavam ali e de uma certa forma isso passou credibilidade e eles fecharam o contrato. E aí eu nessa época atendia numa sala dentro do meu apartamento, era na sala do meu apartamento, então não tinha uma estrutura de empresa, né? E quando eu não atendia ali, eu ia até o cliente, ou eu ia em cafés, não tinha coworking na época, isso não existia, né? Então a gente ia para shopping, café, ou na casa do cliente, enfim, era uma estrutura bem precária ali, e que eu fui aos poucos melhorando, né? Não foi fácil, e teve uma época que, como eu não tinha portfólio, os eventos que eu vendi da feira ainda não tinham acontecido, eu fiquei meio que parada, assim, porque as pessoas não vinham até mim, não, porque eu não tinha nome, era um site apenas, nem existia Instagram na época, não, nem Facebook existia, não. E então eu comecei a pensar assim, poxa, como que eu vou fazer com que as pessoas me conheçam? E aí eu comecei a estudar um pouco do marketing digital e vendo que isso era legal, né? Principalmente a questão de criar anúncios no Google, de ter um site bacana com palavras-chave para que as pessoas usassem ali na busca. E aí eu fui entendendo um pouco de marketing e o marketing me ajudou demais a atrair o cliente para minha empresa. Na hora que eu atraí ali o cliente para minha empresa, eu conseguia conversar, passar segurança e aí ia fechando os contratos. E aos poucos eu fui crescendo, né? Eu lembro do primeiro casamento que eu fiz, que era decoração. E aí eu falei, agora eu vou montar o arranjo também. Eu tinha observado as meninas montando, e aí fui eu montar o arranjo. Gente, não ficou nada legal. Não ficou bonito mesmo. E aí eu falei, agora eu vou aprender a montar arranjo. Porque para eu ter segurança, até para ter florista para trabalhar comigo, eu preciso de montar arranjo. E aí saí, fui para outros estados, né? Minas não tinha curso de montagem de arranjo. Fiz vários cursos. Aprendi a montar os arranjos, aprendi todas as técnicas e aí eu fui começando a crescer aí também nessa área de decoração. E a minha empresa foi crescendo, né? Eu fui trazendo novos clientes, participando de outras feiras, melhorando o meu contato e a cada trabalho que eu fazia, né, o reconhecimento do cliente, a gratidão do cliente e as indicações que eles faziam, né? Isso foi aumentando ali o pedido de orçamentos, o fechamento de contratos, e eu fui caminhando. Óbvio que não foi do dia para a noite, óbvio que eu peguei casamentos quando eu comecei e eu recebia pouquíssimo pelo serviço, né, de assessoria cerimonial. Eu nem sabia colocar preço no serviço. Bem mais para frente que eu fui entender que na hora de colocar preço eu tinha que calcular, era custo fixo, custo variável, que era um tanto de coisa que eu tinha que levar em consideração, que só receber para pagar o que eu tinha gastado não fazia sentido. Mas a gente vai aprendendo e as experiências elas são importantes e foram importantes para chegar até onde eu cheguei. E fiz aí muitos eventos, fui crescendo, fui me tornando conhecida, fui melhorando as minhas estratégias de comunicação, criei um site novo, depois veio o Instagram e eu investi completamente nessa comunicação por meio das redes sociais e aos poucos o trabalho foi aparecendo e foi me dando bons frutos, né? Tivemos aí momentos de alta e de baixa, passamos por uma crise em 2015, que o mercado deu uma desaquecida, a gente teve que reformular ali a empresa, diminuir, né, o investimento. E eu fui indo, fui crescendo, fui conquistando o mercado.
tive que deixar o cargo de gerente de comunicação, porque chegou uma hora que não dava mais para conciliar. E depois eu também tive que deixar o cargo de professora do centro universitário, tanto do UniBH quanto do Pitágoras, onde eu dava aula de pós-graduação. E eu lembro também que me doeu demais essa questão de deixar de ser professora, porque eu amava muito fazer eventos, mas eu também amava muito dar aula, né? Ser professora é algo que eu quis desde criança. Eu brincava de escolinha, eu era sempre a professora. Quando eu entrei para a faculdade, eu falava que eu queria ser professora. E uma das minhas maiores alegrias foi ter sido professora na faculdade onde eu me formei e onde eu fiquei por 11 anos. Então, despedir da minha última turma foi triste. Mas eu encontrei sentido novamente quando eu pude conciliar a minha paixão por eventos com a minha paixão por ensinar. E foi quando eu comecei a dar os meus cursos, tanto para cerimonialista, decoradores, ensinei a montar arranjos, e tudo começou em Belo Horizonte, né, cursos presenciais. Aos poucos as pessoas começaram a me conhecer, me levar para outros estados para eu dar os cursos, mas começou a não ficar compatível com a minha agenda por causa dos eventos e também porque eu não tinha capacidade de chegar a um tanto de gente, né? É muito limitado quando se tem um curso presencial. E aí quando veio a oportunidade de criar aí o Festeiras de Sucesso e conseguir chegar a mais pessoas, eu me realizei, sabe? Ver para uma pessoa alegre, com o olho brilhando, entusiasmada. Foi difícil, é difícil produzir um curso virtual, não é fácil, ainda mais eu que sou extremamente exigente, né? Eu venho de metodologia de ensino, né? Eu tenho 11 anos na docência. Então, para mim não é passar conteúdo, eu não fico satisfeita se eu não achar que eu estou ensinando de fato, sabe? Que a pessoa está aprendendo de fato. Então, eu gravei várias aulas, regravei, porque eu queria ter certeza que as pessoas estavam aprendendo de fato com o que eu estava ensinando e que eu ia transformar a vida das pessoas para que elas conseguissem o sucesso e conseguissem também mais fácil, né? Não tivessem que passar por tantos desafios, por tantas dificuldades como eu passei. Então, o Festeiras de Sucesso me deu uma energia nova. Mas é assim que eu cheguei aqui, né? Essa minha trajetória, comecei ali pequenininha como fazendo um evento empresarial, primeiro casamento da amiga, alguns outros casamentos, me encantando também com a decoração, fui investindo em cursos, em capacitação, melhorando a estrutura da minha empresa, fazendo escolhas profissionais, largando a gerência, depois largando a docência universitária e me entregando aos cursos profissionalizantes para cerimonialistas, decoradores e floristas. Bom, é isso. Essa é a minha história profissional, uma história que eu tenho muito orgulho porque me emociona muito lembrar, né? Porque não foi fácil chegar até aqui, né? Eu não tive ninguém que me apoiasse financeiramente, ninguém que me apadrinhasse, mas eu tive muita força, muita vontade e a certeza de que era o que eu queria para minha vida. E eu espero que você também consiga realizar o seu sonho aí de ser uma cerimonialista, uma assessora, um decorador de sucesso, porque não tem nada mais gratificante do que a gente trabalhar com aquilo que a gente ama.